Eu prometo que não vou começar esse vídeo dizendo que 2020 foi horrível para o cinema. E também prometo que não falarei que foi difícil selecionar 10 pérolas no meio de tanta tranqueira lançada. Além disso, também prometo que não pedirei para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva no canal e deixe o gostei, porque com certeza tu curtirá esse vídeo. Tudo que eu vou dizer é que eu sou Otávio Oliveira e que essa é a minha lista de 10 melhores filmes de 2020. Então olha só, antes de começar a lista em si, eu vou fazer algumas menções honrosas, algumas citações de filmes que merecem estar nesse vídeo, apesar de não terem entrado nos 10 melhores. Primeiro, O Som do Silêncio, filme maravilhoso com uma atuação impecável do Riz Ahmed e que até me dói de não colocar no top 10. Aves de Rapina, filme que parece ter saído há milênios, mas não, foi esse ano. E, cara, é um filme diferente. Acho que essa é a melhor palavra pra definir o que Aves de Rapina é. E a gente precisa disso, né? Soul, da Pixar, que apesar de ser bastante clichêzinho dentro de um âmbito maior do cinema, assim, se a gente olha pra própria Pixar, esse filme é muito mais maduro do que os outros. Todo o filme deles tem uma aventurinha pras crianças e uma mensagem para as pessoas mais velhas. Mas nesse aqui, eu senti que a ideia que eles queriam passar ficou até como prioridade principal. Eu até fico na dúvida se é um filme que agradará aos mais novinhos, mas é lindo, é simplesmente lindo. E novamente é a Pixar falando sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre nós. First Call, mais um presente da A24, essa que está determinada a se tornar a melhor produtora de todas, se é que já não é. E o filme é super simples, mas interessantíssimo também. Beck, eu tenho certeza que você nem ouviu falar disso aqui, mas vamos dizer que é o Esqueceram de Mim na floresta, só que uma versão mais gore. E por fim, Tenet, que apesar dos pesares é muito divertido e tem uns conceitos fodas. O que é pleonasmo quando o assunto é Christopher Nolan, mas vale sempre relembrar. Vamos começar a lista então pelo 10º lugar. Em 10º lugar, Ammonite. Eu nem esperava gostar desse filme, na verdade, porque apesar de eu gostar das duas atrizes principais e apesar de várias críticas positivas que eu vinha vendo durante algum tempo, O Retrato de uma Jovem em Chamas, lá em 2019, por exemplo, foi um filme que também falaram muito bem, mas, falar a real, eu não tive uma experiência muito boa. Na verdade, eu achei bem chatinho. E Ammonite é meio que o mesmo tipo de filme, né? É da mesma família ali, pelo menos olhando de fora. Mas é muito foda como nesse filme nada tá ali por acaso. Isso desde o título, Ammonite, que é uma espécie de concha, de fóssil, e que no fim das contas serve como o objeto que estabelece a conexão entre as duas personagens. E mais específico ainda, a edição de som, todo o trabalho sonoro aqui é magnífico. E principalmente nos momentos em que as duas estão na praia, mas também em diversas outras cenas, faz questão de criar uma atmosfera por completo opressora e que deixa claro que o mundo ao redor dessas personagens não aceita quem elas são de verdade. Não é um filme para todo mundo, ele é lento, ele é introspectivo, mas eu tenho certeza que se você estiver disposto a embarcar nessa história e nesse mundo, você vai se apaixonar como aconteceu comigo. A two. You know what to do. Em 9º lugar, A Voz Suprema do Blues. Impressionante como o teatro decidiu invadir o cinema em 2020. Nós tivemos dois grandes destaques vindo dele. O primeiro foi o Hamilton, que é literalmente a filmagem de uma peça, e em segundo, A Voz Suprema do Blues, que eu vi comentários e críticas de pessoas dizendo que as atuações faziam o possível para deixar um pouquinho de lado o fato de que é uma adaptação de uma peça, e eu discordo profundamente. O filme realmente abraça esse aspecto teatral. Você tem praticamente só um cenário, você tem atuações muito caricatas, quase que produzem arquétipos de personagens que você já viu em milhares de outros filmes,
e principalmente você tem grandes monólogos. O filme é praticamente baseado nisso, é aquela coisa de entra um personagem em cena, ele dá o show dele, conta a história dele, então vem outro e outro e outro. Isso é magnífico, cara. E esse primor todo é utilizado para falar exatamente sobre o racismo. O filme tem uma mensagem muito clara pra mim, ele é exatamente sobre essa falta de valor que a pessoa negra possui no nosso mundo. Porque mesmo que ela seja famosa ou rica, como o caso da Ma Rainey, que é interpretada maravilhosamente pela Viola Davis, os brancos, que são os que de fato possuem o poder, não vão valorizar quem ela é, quem tem ali dentro que produzirá aquilo que trará a riqueza para eles, mas sim o próprio dinheiro. É isso que eles darão valor. O valor está na capacidade da pessoa negra de trazer retorno financeiro ou de reputação. Isso é terrível e fica até catártico você ver essa mulher pisando nos caras brancos depois de entender a mensagem do filme. E olha, é triste não poder dizer que o Chadwick Boseman teve um grande ano, porque, enfim, ele faleceu, né? Mas, do ponto de vista de carreira, pra mim, o Oscar de melhor atuação masculina já é dele. Não é que ele vai ganhar ou que talvez ele ganhe lá na frente. Não, é dele, já é dele. Daqui a alguns meses eu faria um vídeo comentando os vencedores do Oscar de 2021, quando essa lista sair, obviamente. Eu te garanto, ele tá nessa lista, ele já está nessa lista e é merecido. Nothing compared to what I could and perhaps should be asking. Oh, well, thank God you're not Greedy Fletcher, you deluded, shit-eating cunt. Quite like it when you talk dirty to me. Em oitavo lugar, Magnatas do Crime. O Guy Ritchie é um diretor imprevisível. De vez em quando ele entrega umas tranqueiras como Rei Arthur ou live action de Aladdin, e de vez em quando ele traz filmes muito divertidos como O Agente da Uncle. E em Magnatas do Crime, ele acertou mais uma vez. É claro, num ano como 2019, por exemplo, que a gente teve Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, mas um montão de outros filmões, ele não entraria num top 10 melhores filmes, certamente não entraria. Mas considerando o contexto em que eu estava isolado em casa e a Netflix estava soltando porcaria atrás de porcaria, Magnatas do Crime me entreteve demais. Sabe filme estiloso, filme legal, filme descolado mesmo? Então, esse aqui é o maior representante desse tipo de filme. Ele tem um charme imensurável e o Guy Ritchie cria uma metalinguagem que não é nada sutil e utiliza desta para entrar de cabeça dentro dos filmes de gangster. E que entrada, cara! Que entrada! 2020 quase ficou sem um filme de gangster para chamar de seu. Mas teve. Se Ammonite eu recomendo muito para um nicho bem específico, esse aqui eu recomendo para qualquer um. Assiste aí que tu vai se divertir horrores. Em sétimo lugar, Os Sete de Chicago. Em uma posição contrária a praticamente todas as outras pessoas que assistiram isso aqui, na minha visão, a direção do Aaron Sorkin não é ruim, cara. Porque ficou bastante popular essa história de que o texto do cara é foda, mas é isso que salva o filme porque ele não dirige bem. E eu discordo, eu acho que sim, o texto é fantástico do ponto de vista de roteiro, ninguém terá a coragem de reclamar do Sorkin, e eu não serei a primeira pessoa a fazer isso, mas também acho que ele saiu bem no papel de mandar em todo mundo ali. Principalmente o que ele faz com a montagem. Ele fica fazendo essa coisa que é até bastante lugar comum de intercalar entre o presente, o que está sendo dito pelos personagens, e aí entrando a coisa do roteiro foda dele, e o passado, que aconteceu antes e que levou eles ao julgamento que está ocorrendo na trama principal. Mas a parada é que ele sempre insere esses flashbacks nos momentos certos, e pra mim essa transição constante se mostra essencial para trazer até um impacto no próprio texto dele, nos próprios diálogos dos personagens. Porque logo após ver o que de fato aconteceu, cada palavra dentro do tribunal tem mais impacto pra mim. É um filmaço e é a segunda vez que a Netflix aparece aqui na lista e ainda vai aparecer mais 2 vezes. Esse ano os caras mandaram bem. Em sexto lugar,
Palm Springs. É impressionante a alma que essa narrativa tão óbvia ganha dentro de Palm Springs. A capacidade de gerar situações divertidas, personagens cativantes e soluções extremamente inteligentes, características essas que em outros longas foram tão vagas e até mesmo ilógicas, aqui é digna de nota. E diga-se de passagem, eu não sou nenhum fã do Andy Samberg, mas depois de ver o que ele faz aqui, deu uma vontade absurda de assistir Brooklyn Nine-Nine. O maluco tem um carisma inacreditável e a Christine Milioti acompanha ele. Que menina adorável! This is WOTW Radio in Cayuga, New Mexico, and this is the news for the hour. Em quinto lugar, A Vastidão da Noite. Apesar de, na teoria, este ser um filme de ficção científica, gênero pelo qual eu não possuo uma afeição muito grande, na prática, ele não é. O título, A Vastidão da Noite, é perfeito porque define exatamente o que este filme é. Ele é sobre as bizarrices de uma madrugada. É bem curtinho e a duração é perfeita e essencial para a narrativa, porque a partir do momento em que, no início da história, um jogo está prestes a começar e na conclusão este acabara de terminar, é como se acompanhássemos tudo o que acontece no filme em tempo real. Você realmente é enfiado naquela cidadezinha e começa a seguir os personagens e, junto destes, se perguntar se os alienígenas realmente existem. E, novamente, um filme baseado em grandes monólogos. Estes compõem basicamente 90% do filme e acentuam a atmosfera de mistério e suspense da história. Além disso, só o fato de uma pessoa, Andrew Patterson, que é um diretor iniciante, ter feito basicamente tudo na produção desse filme, cara, só isso já merece o reconhecimento, porque cacete, que maluco habilidoso. Eu tô muito ansioso pra ver o que ele fará em seguida. Oh, shit. Come on. Oh, shit. Em quarto lugar, Destacamento Blood. Depois do soco no estômago que foi o final de Infiltrado na Clã, Spike Lee está de volta, com mais um soco no estômago. E o filme chegou num momento apropriadíssimo. Ele lançou algumas semanas após a explosão do movimento Black Lives Matter. Mas apesar de, obviamente, ele possuir um discurso racial muito forte, afinal é o Spike Lee, para mim a maior ideia transmitida por essa história é sobre esse olhar quase que fictício que nós temos do passado. Porque o Paul, o protagonista, é o personagem que mais se sente atormentado pelo falecimento do líder da equipe deles, e essa amargura em determinada altura da jornada dos personagens arruína sua sanidade. E então é nesse momento que a crítica do longa fica clara. Eu acho muito bela e até essencial, porque hoje em dia é muito comum a gente ver a distorção dos fatos, ideias que há muito são ou deveriam ser saberes comuns da sociedade e que as pessoas pegam e desvirtuam completamente. O personagem do Paul representa isso. Chega um determinado momento da história em que ele simplesmente pira e perverte todos os ideais do seu antigo líder. Além disso, o Spike Lee também faz muito bem o uso dos flashbacks para estabelecer exatamente o contraste entre o que era, o que realmente aconteceu e o dia de hoje em que tudo foi distorcido. Filmaço. It's okay. You're all right. Em terceiro lugar, Problemas Monstruosos. Acho que do ponto de vista de universo, esse aqui foi o que teve a melhor construção do ano. Ele me deixou bastante emocionado por conta da diversidade encantadora de criaturas e conceitos legais que são criados. E que do ponto de vista estético é delicioso, mas também tem a questão da aventura, sabe? É um filme que atua dentro de uma fórmula bastante convencional e favorável para blockbusters, algo que agrada muito as pessoas, mas ainda assim o roteiro, que de fato tem um caminho muito bem definidinho e que coisas
acontecem e você espera antes de assistir ao filme, as situações que levarão os personagens aos destinos imaginados é que são bastante engenhosas e fogem dessas convenções. O motivo pelo qual ele aparece aqui é muito parecido com a questão do Palm Springs, você pegar algo que já foi muito utilizado, mas fazer funcionar por conta da execução, que é o que diferencia. Mas ele acaba ficando um pouco acima do Palm Springs por conta do universo, que é encantador. E a conclusão me deixou com os olhos encharcados. Em segundo lugar, A Ligação. Mais uma vez a Coreia do Sul salvando o cinema, porque que filme incrível. O que mais me fascina nos filmes deles é essa quase que necessidade de explodir a minha cabeça, porque extraordinariamente sempre conseguem. A trama de A Ligação é muito simples, mas o diretor leva ela para uma jornada sinistra e cheia de viradas. Quando você pensa que entendeu o caminho que o filme tá fazendo, o rumo é alterado. Chega num momento que você desiste de tentar. Simplesmente. E é muito bizarro como ele cria uma suspensão de descrença quase que infinita na sua cabeça. Quer dizer, às vezes você poderia acreditar que não faz sentido o fato das coisas mudarem no presente apenas quando você vê a personagem lá no passado alterando estas. Já que como aquilo teoricamente já aconteceu, pois está no passado, no presente já deveria ser possível ver as alterações previamente. É assim que deveria funcionar, mas como você pode não acreditar nisso, mas conseguir acreditar, por exemplo, que um telefone consegue conectar uma pessoa no presente e outra pessoa no passado? A própria natureza da trama já considera um universo meio absurdo e eu acho que isso gera uma licença poética, uma liberdade que faz muito bem pra história. É um filme que esbanja criatividade. Eu adorei A Ligação. Em primeiro lugar, Mulher Maravilha, 1984. Eu sei que é muito chocante colocar um filme desses como o melhor filme do ano, e é até pra mim, até porque eu fui ver com um pé atrás, já achando que no máximo do máximo seria legalzinho. Afinal, eu não gosto nem do primeiro filme da Mulher Maravilha, mas novamente considerando o contexto e todo o tema dessa história, Mulher Maravilha, 1984 é o filme que eu precisava. Depois desse péssimo 2020, a mensagem esperançosa da conclusão é a luzinha lá no fim do túnel. É a luzinha que te fará continuar andando, te fará seguir em frente, porque vale a pena. E honestamente não pesquisei muito sobre a repercussão do filme antes de vir fazer esse vídeo, mas eu consigo imaginar qual o tipo de reclamação que será feita. E a principal provavelmente será relacionada a alguns absurdos e caricaturas que envolvem a narrativa. Mas pra mim isso é justamente o que faz ela funcionar. A engrenagem só tá girando por conta disso. Porque Mulher Maravilha 1984, do meu ponto de vista, é puro quadrinho. De ter a Diana no auge dos poderes e fazendo umas coisas muito doidas, de ter absurdos até em coisas simples como reações super esquisitas dos personagens, de você ter o vilãozão no final do filme soltando a famosa risadinha do mal, entre várias outras coisas como a própria Mulher Leopardo, que eu já não tinha gostado do visual quando eu vi ao trailer, e ela acaba funcionando mesmo sendo bizarra esteticamente, exatamente por conta dessa contextualização de eles quererem algo absurdo. E por que esse desejo? Porque a heroína é montada a partir da construção perfeita do arquétipo do herói. Nesse filme aqui, a Mulher Maravilha se torna praticamente o Superman, ou melhor, ela se torna o que o Superman deveria ter sido para o universo cinematográfico da DC. Ela é perfeita. E eu não tô falando isso como um elogio, eu tô falando como parte do que a Patty Jenkins constrói. A Diana Prince, nesse filme, é sinônimo de maestria. A personagem até comete equívocos durante o decorrer da história, mas primeiro que ela só faz essas coisas quando ela não possui o conhecimento prévio de que aquilo é um erro. E segundo que a jornada dela nesse filme aqui serve exatamente para consertar o seu erro e o de todas as outras pessoas. Todo
exagero que o filme possui, e ele possui muitos, funciona porque a própria personagem é colocada como o maior símbolo possível e imaginável de uma coisa divina. Ela sequer deixa uma pessoa cair. Ela sempre usa o laço para pegar a pessoa e impedir ela de encostar no chão ou na parede. E essa construção, por si só, já é exageradamente absurda. Para mim, o universo que envolve Mulher Maravilha 1984, sem trocadilhos, é maravilhoso e é justificado por conta da personagem. É por isso que é muito bom. Além de que a mensagem dele é essencial, principalmente pelo tom de esperança, mas também pelo fato de criar uma protagonista feminina tão forte quanto esta. Porque o primeiro filme não havia me convencido, e eu sei que há muita gente também. Capitã Marvel foi meia boca, Aves de Rapina até foi legal, mas elas não são heroínas. E agora, por conta desse filme, a Mulher Maravilha é a heroína. É o filme do ano, e se bobear, eu faço até um vídeo mais pra frente aí falando só sobre esse filme, porque tem muita coisa pra falar sobre ele. Eu quero discorrer sobre muitos detalhes que eu amei. O filme é magnífico. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Um feliz ano novo pra você e pra toda a sua família. Até a próxima. E tchau!